Bom, então, meu nome é Renan, eu trabalho aqui na clínica, pelo Marcos Franco. Também parto dessa perspectiva da psicologia analítica, junguiana, pós-junguiana, arquetípica, assim como meus colegas. Obrigado por estarem aqui de manhã, de sábado. Vou ver o interesse das pessoas pelo assunto, de ter enchido as inscrições tão rápido, né? A gente abriu num dia, no outro já fechou. Vamos participar de um grupo que, pelo menos ao meu ver, é tão seleto de falas, né? De falas tão bem desenvolvidas, e da participação de vocês também, pelo que já falaram, e até por alguns outros que eu conheço, que sei que acaba sendo um grupo muito bem articulado com essa questão da psicologia, política, enfim. Obrigado pelo Neto da ideação do evento e ter convidado a gente. Enfim, minha fala eu vou meio que seguir um pouco o papel aqui para não fugir muito, não expandir e acabar passando do horário e não chegar no ponto que eu pretendo. Mas enfim, eu vou falar então sobre a relativização política como manifestação do espírito autoritário. Eu vou trabalhar essa questão de espírito dentro da psicologia, relacionar com o conceito de alma também. A gente vai pensar como que isso tem se manifestado hoje em dia. Tá? Então, minha proposta aqui não é discutir o que é o melhor para o futuro do país, não é discutir será que tal candidato é melhor, não é discutir as propostas, não. As imagens, elas aparecem para a gente na clínica e na sociedade, e a minha proposta, já que eu sou leigo dentro da política, é psicologizar essas imagens que aparecem. E dessa forma a gente vai ficar com a imagem. Então, se aparecer alguma acusação, algum candidato, a gente não vai discutir, será que é verdade? Não é. A ideia é partir da ideia de que isso é uma verdade psicológica para aquela pessoa que está presente. Então, eu convido a vocês de ouvir essa fala como uma possibilidade psicológica. Só para lembrar. Então tá, toda a fala que eu vou trazer hoje partiu de um pequeno trecho onde se dizia que todo líder autoritário tem um aspecto cômico. Isso surgiu no meio de uma grande fala e me chamou a atenção e eu fiquei pensando sobre isso. Será que todo líder autoritário é cômico? Por que disso? Então, quando a pessoa trouxe essa questão, citou Pinochet, citou Trump, citou Bolsonaro, né? No nosso caso brasileiro. Então tá, como que a gente pode começar a pensar essa questão? Primeiro eu comecei a pensar o que é cômico, o que torna algo cômico. Talvez o cômico surja na ambivalência, numa conexão de uma ambivalência qualquer com o aspecto interno de quem dê a graça. Nesse sentido, o cômico ele não faz parte do fenômeno em si. Ele é muito mais uma perspectiva. Dessa forma a gente pode pegar esse relógio e transformar ele em algo cômico. Ele não é inerente ao relógio, ele é uma perspectiva que a gente parte para ver esse relógio. E com relação a isso, a gente pode pensar na questão do lusos sérios, né, que é um conceito da alquimia, importado pela psicologia, que seria o quê? A possibilidade de se brincar com aquilo que é sério e de, ao mesmo tempo, ver seriedade naquilo que é brincadeira, né? Isso é importante dentro da clínica. Por quê? Porque
Isso permite que um conceito que esteja muito fechado, muito cristalizado, que a gente não esteja conseguindo dialogar, a partir do momento que a gente possibilite ver isso de forma ambígua, ambivalente, metaforizar, a gente consegue trabalhar com essa imagem. Da mesma forma, coisas que a gente não dá importância, que isso é brincadeira, não paro para pensar sobre isso, quando eu trago seriedade, eu consigo, eu me permito pensar sobre isso, refletir sobre isso, coisas que até então eu não dava importância. Então esse conceito de tornar algo que é sério brincadeira e brincadeira que é sério é uma dinâmica interessante dentro da psicologia analítica e arquetípica. Então, só trazendo a noção de imagem, porque aqui a gente vai falar bastante sobre imagem, né? A imagem falada dentro da psicologia arquetípica e analítica não é a imagem necessariamente como algo do campo visual apenas, né? A imagem bom, tem até uma citação do Jung aqui. Não entendo o retrato psíquico como retrato psíquico do objeto exterior, mas uma representação imediata, oriunda da linguagem poética, ou seja, a imagem da fantasia que se relaciona indiretamente com a percepção do objeto externo. Portanto, uma frase, um poema, também podem ser uma imagem, porque eles nos transmitem uma ideia. Tá? Uma fantasia ou, enfim, uma ideia. Também são imagens. Tá. Se tudo pode ser cômico, por que nessa frase específica apareceu que o líder autoritário tem um aspecto cômico? O aspecto cômico foi destacado dentro desse contexto. Por quê? Bom, eu pensei que talvez essa contrariedade seja exacerbada entre indivíduos políticos autoritários. Ele se apareça de forma exacerbada e isso se torna um aspecto um tanto quanto cômico. E aí, quando a gente pensa em autoritarismo, a gente pode relacionar com a noção de espírito, de psicologia analítica. Um texto que distinguiu bem esses dois conceitos é Picos e Vales, do James Hillman, está no livro do Clube, né? Eu coloquei aqui de forma um pouco simplificada para tentar explicar. Então, o espírito, imageticamente, ele é localizado nos picos, onde se é frio, vê-se as coisas com determinada distância e impessoalidade, de forma coletiva, buscando uma verdade universal e superior. Já a alma localiza-se nos vales, nos ambientes de profundeza, úmidos e quentes, totalmente imerso aos fenômenos, em uma relação totalmente pessoal. Enquanto o espírito dá um sentido, direcionamento, a alma é a criação de um sentido, enquanto sentido. Dessa forma a gente pode começar a ter uma noção de que é espírito e alma, dessa diferença entre os dois, para pensar a questão do autoritarismo. Então, por que talvez o autoritarismo tenha uma relação com o espírito? Por essa questão de se colocar em uma posição superior, onde eu olho aos outros e vejo que eu sei qual é melhor, qual é verdade, qual é o comportamento adequado aos outros e tento impor a isso dessa posição vista de cima, de forma indiscriminada e impessoal. Podemos então diferenciar duas formas de reflexão. Uma na perspectiva da alma, enquanto perspectiva feminina, onde psique vê o reflexo, em um movimento de revisitar a imagem, em um retorno que permite questionar. Já a perspectiva do espírito, enquanto perspectiva masculina, a reflexão surge como recurvar, enquanto retorno ao curvar-nos perante algo, um retorno ao patriarcado, arcarmos-nos perante ao pai, e no caso da política, a uma pátria arcaica.
Então, por que a gente, muitas vezes, enquanto sociedade, recorre a essa imagem paterna e protetora? Aparentemente, essa imagem protetora vai nos proteger de uma ameaça, de um medo que não tem, né? A manifestação do espírito pode ser relacionada com o conceito de ânimos, né? Eu trouxe um pequeno trecho aqui que fala sobre a relação da mulher alcoolista com ânimos, mas que a gente pode pensar no contexto político também como uma manifestação de ânimos enquanto essa entidade que eu coloco na posição de protetora. Então, os padrões masculinos, tão idealizados que se tornam inacessíveis, são compensados por outro ânimos, oposto e interior, corretamente descrito como amante fantasma. Como flautista de Hamelin, ele entoa sua canção sedutora a fim de atrair as mulheres a um mundo de fantasia, onde tudo é possível, mas nada se concretiza. Isola a mulher no devaneio e na imaginação, oferecendo-lhe uma fuga ao tédio de uma realidade onde cavaleiros em corcéis brancos jamais aparecem e belas adormecidas esperam em vão pelos seus príncipes encantados. Né? Então, quando eu espero algo de cima, eu fico esperando, só que às vezes isso não se concretiza. Pelo menos da forma que eu espero. Se quiserem fazer comentários, sinta-se à vontade. Tá? Então, o espírito ele vai surgir da esperança, enquanto a alma só pode surgir a partir do desespero. Então a gente pode ver muitas vezes um candidato, o mesmo candidato, ser acusado de ele fez parte do governo do PT, da esquerda. Mas ele é amigo do Alckmin, então ele é direita, né? Então, ele está alinhado com o comunismo, ele atende aos interesses capitalistas, imperialistas dos bancos norte-americanos. Isso no mesmo candidato, né? Como que a gente pode pensar isso na psicologia? O mesmo ocorre quando a gente parte de uma psicologia em que existe só um eu e um não eu, né? Ou um id, um ele. Assim, tudo que não sou eu chamo de ele, de forma indiferenciada. Isso cria um oposicionalismo, que é criticado também pelo Riemann, né? Então, ou sou eu, ou é ele. Ou é um dentro ou um fora. O ele é visto como sinônimo de não eu, e não como eles, pois da visão de cima do pico não consegue se diferenciar. Para que haja diálogo, é preciso um contato com a pessoalidade, e assim esses 50 tons de eu, enquanto não eus, começam a ser diferenciados, e em seguida identificados. Só que quando eu tento então colocar a minha ideia perante ao outro, quanto mais individualizado o outro é para mim, mais a minha fala vai ter precisão e assim mais ela vai penetrar na pessoa, né? Porque qualquer texto que a gente escreve, qualquer fala que a gente faz, ela só vai ser efetiva se eu souber para quem que eu estou escrevendo, para quem que eu estou falando, porque senão eu não adequo meus termos, não se fala da mesma coisa e não se entende. Então, eu só posso me fazer, minhas falas terem certa penetração nas pessoas, a partir do momento em que eu consigo identificar com quem eu estou conversando. Só que, ao mesmo tempo, quando eu crio essa aproximação
para que eu consiga identificar o outro, eu também sou penetrado. E isso muitas vezes causa um certo medo, né, de que o outro também vai argumentar comigo. Então, muitas vezes é mais fácil você agir com o outro de forma coletiva, né? Assim eu posso pegar o que um fez e julgar o comportamento do outro como uma massa só, né? A gente pode relacionar com a ideia de Pan, né? Pan é a imagem mitológica do Deus meio homem, meio God. E assim como ele não é uma coisa só, isso cria certa... as pessoas que tentam enquadrar ele em algo, tentam definir, entram em pânico, porque não conseguem, porque de fato ela não é uma coisa só, ela é várias, né? Então Pan é um deus habitante tipicamente dos bosques do vale e possui diversas formas. E assim, quando você tenta atacar uma massa, um coletivo, você tem a impressão de atingir, porque você direcionou para aquilo e, enfim, usou seu argumento. Só que nesse caso, aquilo que vem de cima não me atinge, porque não tem precisão, não existe a penetração, né? E aí, para quem faz parte dessa massa, se torna cômico, porque a pessoa está falando uma coisa, achando que está arrasando, né? Mito. Só que para quem está do outro lado, olha, tipo, mas isso não faz sentido nenhum. Você não está falando nada com nada, você está achando que está arrasando, mas... né? Então, para quem faz parte dessa massa, percebe que não está sendo atingido. Só que, ao mesmo tempo, para quem está nessa posição de pico, também torna-se cômico essa massa exatamente pela sua contrariedade. Não, mas os comunistas fazem isso, depois fazem aquilo. Tá, mas calma aí, de que pessoa que você está falando? Uma fez isso, outra fez aquilo, e cada um tem sua lógica, né? São pessoas diferentes. Então, quanto massa tem contrariedades, também tem um aspecto cômico. Então, numa relação de batalha, essa batalha contra o outro é perceptível nos constantes relatos de que não gosta-se do candidato em que se vota, né? Então, eu estou votando em tal para evitar que o outro assuma, ou o mesmo verso. Ou seja, às vezes não existe nenhuma identificação com quem está junto, mas é uma identificação no sentido de tentar evitar um inimigo maior. Isso se constata, por exemplo, além das falas clínicas e falas que a gente pode perceber socialmente, nas próprias pesquisas eleitorais, onde na última eleição, no último relatório da Datafolha, por exemplo, antes do primeiro turno, os dois candidatos com maior índice de rejeição, ou seja, aqueles que nunca se votariam, foram os dois que foram para o segundo turno, né? Ou seja, eu voto em um para evitar o outro. Esse é o posicionalismo criticado por mim. E muitas vezes espera-se que o candidato que se vota não cumpra suas promessas, mas contanto que o outro não assuma, está ótimo, né? Ou seja, se relativiza o próprio candidato em que se assume, não tem esperança, crença de que ele cumpra suas próprias promessas. E assim, as propostas dele não são acreditadas, não são valorizadas ou dignas de uma valorização, mas elas são usadas como armas de combate dialógicas, né? Então, frente a um diálogo, para eu dizer que teu candidato não é tão bom, às vezes eu uso argumentos de um candidato que muitas vezes eu nem concordo tanto com as ideias. Então tá, aspecto cômico. Eu fiquei pensando, quando cheguei pensando o que se diz cômico,
E ele aparece na coexistência entre duas verdades psíquicas. E uma brincadeira de troca de papéis, um roleplay, entre elementos de uma gestalt tida como fechada. O riso, assim como o choro, é uma expressão de constelação de conteúdo psíquico, como se repentinamente uma certeza torne-se incerta, ou uma incerteza torne-se certa. Então, a partir do momento em que eu percebo, nossa, mas isso não faz lógica, isso pode receber um aspecto cômico. Até na questão de, por exemplo, eu imitar um candidato. Para mim, o candidato é tem uma gestalt. Eu sou outra imagem, então eu tenho minha própria gestalt. A partir do momento em que eu faço a troca de papéis, isso pode, entre os elementos dessas gestalts, eu vejo, não, mas o Renan não é assim, está parecendo o Bolsonaro dentro do Renan. Tipo, e isso pode trazer um aspecto todo, essa troca de papéis entre os elementos. Partindo dessa apresentação entre relação espírito-autoritarismo e dessa noção de cômico como perspectiva e não como característica intrínseca, podemos nos questionar: seria então o autoritarismo e seus líderes especificamente cômicos? Sendo uma perspectiva, eles podem ser como não ser cômicos, assim como os outros líderes não autoritários. Mas então, por que eles foram apresentados como algo cômico? Acredito que a principal característica dentro da perspectiva espiritual para o autoritarismo seja a existência de uma total cisão com o outro que é inaceitável. Seria o autoritarismo típico do espírito e sem alma? Bom, Hillman fala que, pelo fato, isso, abre aspas, pelo fato de o inconsciente tornar relativa qualquer formulação da consciência, complementando-a com uma posição oposta igualmente válida, nenhuma afirmação psicológica pode ser categórica. Fecha aspas. Isso significa que a gente até agora relacionou o autoritarismo com o espírito, mas eu não posso afirmar isso. Se eu não posso afirmar isso, o oposto, nesse caso, ele não está dizendo que pode ser afirmado com um oposto igualmente válido, que não é necessariamente, se não é espírito, não posso afirmar isso, então não é alma, e contrapor espírito e alma, porque aí a gente está indo para aquele oposicionalismo que ele mesmo critica, né? Mas aqui eu dizer que espírito, autoritarismo é uma perspectiva de espírito, o oposto seria, não é só uma característica de espírito. Mas se não é só uma característica de espírito, será que existe alma dentro do... Eu posso pensar em uma alma dentro do espiritualismo, do autoritarismo? Sim, visto que a alma nasce da ambiguidade, das possibilidades metafóricas, que surgem espontaneamente, de forma quase que obrigada pelo próprio fenômeno, não para compensar, mas juntamente com os aspectos proféticos de salvação trazidos pelo do Espírito. Então, a própria ambiguidade que necessariamente surge junto com o fenômeno tem uma relação. Dessa forma, a ambiguidade, que é brincar com algo sério, partindo da perspectiva do espírito, ou levar sério uma brincadeira, partindo da perspectiva da alma, são perspectivas. Ou seja, medos são constelados frente a falas autoritárias e medos menores são relativizados. Então, por mais que às vezes eu tenha medo de que determinado candidato assuma, eu relativizo isso e voto nele a fim de evitar um medo maior.
algumas vezes leva-se mais o candidato oponente a sério do que naquele que se vota. E esse aspecto de votar em alguém nessa posição de pico, espera-se que algo seja resolvido de forma quase mágica ou milagrosa. Relativiza-se a explicação, dizendo que não será bem assim. Ou seja, se acredita que ele vai fazer isso, mas quando você vai questionar, tá, mas como que ele vai fazer isso? Isso é aplicável? Não é? Tá, mas os efeitos contrários e as pessoas que vão perder com isso? Não, mas não vai ser bem assim, não é assim que ele vai fazer. Né? Então, como é que você vai acabar com a violência? Chegar a matar os bandidos. Tá, mas outras pessoas podem morrer no meio? Não, mas ele não vai sair atirando em qualquer um. Tá, né? Então se cria uma certa contrariedade. Ou seja, não se acredita no como, mas ainda assim se espera o quê? Em uma batalha entre espíritos não há raízes, como nos altos dos picos onde nada se fixa. De certa forma, então, a busca por uma ordem costuma ser ego-sintônico, né? Enquanto o caos é ego-distônico. Dessa forma, o caos acaba sendo uma aventura de opus contra a natura, que é aquele trabalho fora do que aconteceria naturalmente. O nosso amigo André vai falar um pouco mais sobre o Firehose, né? Mas o que seria essa ideia? É uma sobrecarga de informação que impede o sujeito de verificar a veracidade das informações. Então eu sou sobrecarregado de fake news, eu não consigo verificar isso e começo a acreditar, porque não tem como verificar. Só que esse conceito do Firehose, ele ainda... existe essa teoria de que ele foi usado na campanha do Trump, do Putin, né? Líderes que são tidos como autoritários, de forma geral. Só que, além disso, esse Firehose tem outra característica, porque essas notícias que são disparadas de forma tão maciça, elas não necessariamente precisam ser verdadeiras. Isso tem um certo efeito no sentido de que eu relativizo a verdade. Porque eu falo com tanta convicção uma mentira, e depois falo, não, claro que isso não é verdade. Mas a verdade é uma coisa relativa. Cada um pode ter a sua verdade. E aí, quando me é conveniente, eu não discuto a verdade. Porque cada um pode ter a sua verdade. Mas isso quando me é conveniente. Né? Porque quando eu tento impor minha verdade, aí existe uma verdade só. Para quem tem interesse para ver essa questão da psicologia, como que influencia na política, documentário... tem o tempo de discussão? 10 minutos. Tem o documentário O Século do Eu, The Center of Self, tem no YouTube, fala bastante sobre isso. Então, de forma geral, quando as imagens se apresentaram para mim na clínica, eleitores, isso usando palavras dos próprios clientes, né? Eleitores de Fernando Haddad temem o fascista, né? Por que fascista? Porque ele idolatra um regime militar que torturou, que matou. Já os eleitores do Bolsonaro temem os comunistas, né? E por que? O que os comunistas fizeram? Né? Então, pega-se exemplos de Venezuela, Coreia do Norte e fala, o Brasil vai ficar assim. Dessa forma, percebe-se que não há uma diferenciação entre o Bolsonaro e aquele que ele idolatra, como um exemplo. Né? Entre o Brasil e uma Venezuela, uma Coreia do Norte. Não percebe-se as especificidades. Embora sejam relativizados, será que as imagens são relativizantes? Será que são imagens que aparentemente parecem relativizar? Na Marcos Quintais, no evento de São Paulo
trabalhou bastante isso, né, de forma bem legal. Mas uma das coisas que foi falada foi da não relativização, exatamente por ser alguém literalista, né, que de fato concretiza as coisas. Mas, de certa forma, a gente também pode encontrar uma relativização dentro dessa imagem, e por parte dela, da seguinte forma. O estuprador tem que castrar quimicamente. Tá. E aí você vai e idolatra alguém que, dentro do seu regime, usou como método de tortura o estupro. Entende? Ou seja, o que critica-se quando me atinge, quando atinge o meu grupo. Agora, quando é frente ao outro grupo, daí é contra-comunista. Era em prol do Estado Maior. Né? Então se justifica. Da mesma forma, alguém que entra em uma palestra com a camisa do Bolsonaro, opressor, sai daqui. Às vezes a pessoa nem falou nada. Né? Ou seja, ela está votando no Bolsonaro, mas a gente pode discutir, o candidato é opressor, não é? Mas é aquela pessoa, estou chamando ela de opressor. Né? Também não se cria essa diferenciação. E aí, o Vicente vai falar mais à frente também para a gente pensar. Se a gente percebe o Bolsonaro ou o Haddad, ou seja, aquilo que cada um de nós chama de fascista ou comunista, dentro de nós mesmos. Então, a última questão aqui, dentro daquela frase original que eu pensei tudo isso, líderes autoritários são cômicos, como Putin, como Trump e como Bolsonaro. Qual a questão cômica dentro da imagem do Bolsonaro? Muitas vezes são trazidas imagens ligadas ao candidato, vídeos, frases descontextualizadas, tanto para defendê-lo quanto para atacá-lo, mas de qualquer forma para relativizar sua imagem. Pedidos para tornar-se candidato surgiram como uma brincadeira, mas após tanta reflexão foram percebidas como viáveis e com potencial de impacto. O cômico e o inimaginável tornou-se sério. E aí ele recebe o apelido de mito. Enquanto o surgimento de um mito reflete uma relação imagética entre inconsciente e consciente, que se misturam de forma difusa. Assim, não se sabe explicar apenas logicamente o que compõe a imagem, nem definir bem o que é real ou não. Talvez seja esse o mito do mito, enquanto habitante da penumbra da realidade, encarnar um Messias, como seu sobrenome. Enquanto nascido dos chamados memes, onde a tragédia torna-se comédia, sua imagem, até então caricata e utilizada como comédia, tornou-se comum tragédia entre os pacientes. Então, para finalizar, psicologia arquetípica, como tem essa proposta descentralizadora de tirar um centro, seja de um eu como ego, seja de um si mesmo como self, mas de dar uma igualdade de vozes para os complexos, ela é incompatível com uma proposta autoritária, por mais que a voz autoritária faça parte desses complexos e deva ser também englobada dentro da psicologização. Né? Devemos ter ciência de que eleger alguém enquanto candidato desejado é uma tentativa de ficar com a imagem por 4 anos. Que imagem você está querendo ficar? Já no caso do voto forçado pela rejeição ao outro, que imagem você quer ocultar e jogar à sombra por esses 4 anos? De qualquer forma, não conseguimos fugir da teoria de Einstein. Obrigado. Cinco minutos. Eu
só queria tentar estabelecer um link, porque eu também já queria ter comentado o espaço anterior. Não sei se vai ficar confuso, desculpem se fica meio confuso. Mas pegando um pouco do que você falou, de tipo, votar em um candidato para não eleger o outro, se preocupar muito mais com o discurso e com o que representa esse outro candidato que não vai ser aquele que você vai votar. Idealizar um candidato e transformar ele em mito, né? E reproduzir o discurso dele, que é um discurso contraditório, incompreensível, evidencia o quanto a gente, enquanto sociedade, está perdida nesse sentido. Nessa democracia, que eu não sei se a gente vive, e no quanto a gente está tendo que apostar nesses líderes, não faz a gente se tornar apenas eleitores, não agentes de mudança, não participantes de fato, efetivamente, dessa democracia, que acho que já até perdeu o sentido de ser nomeada de democracia, e eu não digo isso em 2018, eu digo isso tipo, há muito tempo já. E ao mesmo tempo que a gente deixa de assumir uma postura nesse sistema que a gente está vivendo, a gente se transforma em detentores da verdade, né? E, tipo, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado, e quando a gente não tem que se questionar de como a gente está se posicionando, né? No espaço anterior à realidade do manicômio de Barbacena, né? Eu faço psicologia, eu já sabia. Choca a gente muito, e não foi esse único manicômio que, tipo, vivenciou essa situação intensa de opressão. Isso estende para a realidade de outros manicômios pelo Brasil afora. E não é uma realidade somente presente nesses espaços e nem ficou no passado, né? Então, acho que é importante ressaltar que nas periferias, nas aldeias, nas ocupações, nos espaços quilombolas, a violência e a falta de democracia, no sentido mais cruel, assim, já existe desde sempre, assim. E essas populações nunca deixaram de resistir e de lutar. Porque o genocídio nesses lugares nunca acabou, né? As coisas, no momento, estão ficando mais complicadas pra gente, que tipo, somos pessoas mais privilegiadas, assim. Mas que a gente não vivenciava isso, então vivenciava de forma mais tênue. Mas é pensar que, independente do que vai acontecer, por mais que a gente sofra com as consequências também, não era a gente que já sofria e nem somos nós quem vamos ser os que mais vamos sofrer. Então LGBTs, mulheres, pretos, povos originários sempre tiveram medo, mas nunca foram para trás. Sempre estiveram em resistência e em luta, assim. E a gente precisa ser criativo no momento, nas nossas formas de resistir e estar na resistência, porque se a gente se silenciar, não vai acontecer nada e a gente vai continuar ausente nesse processo no qual a gente está inserido. E mais, aprender tendo unidade com essas pessoas, com quem já está há centenas de anos na luta, a somar essa resistência. E talvez isso nos force a repensar coisas que a gente tem como valores enrijecidos e confortáveis internalizados na gente, que imobiliza a gente, porque é confortável estar imobilizado, e nunca se levantar, e talvez a gente tenha que começar a se perguntar se a gente não tem que mudar essas coisas, assim. Então, a gente vai propor uma resistência ou vai propor um silenciamento? A gente vai continuar sentado ou a gente vai agir? E essa resistência que a gente vai assumir, de fato, vai gerar uma ruptura que vai mudar as coisas de fato, ou retornar a uma situação em que a gente estava antes sem medo e confortáveis e se silenciando e ignorando a resistência que era necessária já nesses outros espaços, assim. Que hoje a gente está sentindo um pouco do medo que as pessoas sentem desde sempre. A sua fala foi muito comovente, né? Eu comentei até com ela depois que eu tenho uns amigos que moram nesse assentamento do MST, estavam comentando que já há 2 semanas o exército está fazendo um treinamento militar lá, assim. E é tipo para mapear a região, ter noção
do espaço ali, eles estão chegando com um tanque de guerra, e tipo, o que isso representa ali, naquele lugar onde um monte de famílias vivem e tal. E, enfim, essa repressão sempre aconteceu nos assentamentos do MST. Aqui em Curitiba, Portelinha sempre foi um espaço de resistência e de luta, e outros bairros também. Seus moradores sempre foram ameaçados e esquecidos pela estrutura que está posta. E eu acho que esse é um momento para a gente não assumir um derrotismo e nem criticando esse estado enquanto sociedade, que a gente não sabe direito o que fazer, a gente se divide entre candidatos que nem são ali de fato representando a gente, né? E a gente retornar esse sentido que já foi perdido de construir a democracia, assim. E acho que, só para finalizar, porque acho que minha fala ficou muito longa, vai ter um ato hoje, na verdade vão ser 3 atos hoje, meio que deveriam ter a mesma pauta, que seria contra a ascensão dessa intolerância e tal, e dessa violência, desse medo que está acontecendo. E um deles vai ser na Santos Andrade. Esse ato tem caráter autônomo, não tem vínculo partidário algum. Daí, se vocês quiserem, são convidados às 14 horas. Obrigado pela fala, pelo convite. Só puxando um pouco a fala do Cauê, essa questão da alma tigrada, a gente é tão mestiço, tão tigrado, que a gente não sabe quem a gente é, com quem a gente se identifica, e aí a gente se identifica com aquele que representa aquilo que a gente não se vê. Já que eu não sei quem eu sou, eu sei que eu não sou aquilo. Então eu me identifico a partir disso. E eu vi uma entrevista que foi feita com um chamado índio, dele dizendo assim: não, eu não estou preocupado, nosso povo resistiu já há mais de 500 anos, eu estou preocupado com o homem branco. Não que eles vão sofrer menos que a gente, mas eles sabem que eles estão em guerra. Muitas vezes a gente está na guerra e não se dá conta, e por isso fica mais vulnerável. Obrigado, gente.